Eu não vou à igreja, isso mesmo, me tornei um desigrejado, não tenho uma denominação para me ir. Eu perco a minha salvação? Se você não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, nos siga no Instagram e assista esse vídeo até o final. Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Vivendo Experiência com Deus. Eu sou o Jonathan Ferreira e hoje nós vamos falar sobre esse tema que está sendo meio crucial aí, alguns pensamentos, algumas pessoas têm um entendimento às vezes distorcido, sabe? E eu quero trazer aqui para que possamos entender que se de fato eu não ir na igreja ou no templo, eu serei salvo. Tá? Às vezes muitas pessoas têm essa indagação, essa pergunta, nossa, eu tenho que ir, e fica com aquela coisa como se fosse um peso na vida das pessoas. E eu quero trazer aqui para que possamos entender se eu vou ser salvo ou não. O ponto principal, apoteótico do nosso estudo é que o meu intuito não é que você saia da sua denominação. Não é para você sair ali e falar, eu tô salvo mesmo e tudo. Não, não estou aqui para isso. Beleza? Então vamos lá, nós vamos fazer um estudo, né? Eu quero fazer uma proposição aqui a princípio. Você perde a salvação? Sim ou não? O que você pensa a respeito disso? Então, uma pessoa está morando numa cidade e de repente ela muda. Então, aonde ela está não tem ninguém, só tem a casa dela e a casa do vizinho. Ela perderia a salvação? Seria muito injusto. Agora tem um negócio também que é meio chato, né? Eu não me sinto bem nessa igreja. Entenda uma coisa, isso aí é um conceito pessoal seu, tá? Toda igreja tem defeito, todo templo tem defeito. O pastor, o seu pastor tem defeito, erra, falha, tá? Então é só fazer um parâmetro aqui. Mas se você sair da igreja, isso vai impedir sua salvação? De forma alguma. Por quê? Porque nós vamos aqui começar a entender o motivo, né? O porquê. E quero ser bem simples aqui, bem sutil nas minhas palavras. Vamos lá. Em Salmos 133, de fato, é notório que diz que é bom, é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Isso é de fato. Nós devemos ter o contato com o próximo. Nós devemos compartilhar experiências, buscar conselhos e tudo. Isso é de fato, né? Mas nós devemos separar, de fato, o que é igreja, né? Porque separar a igreja do templo. Por quê? Porque existe uma distinção aí e um erro de interpretação grotesco. As pessoas acreditam que um templo, né, uma placa de uma denominação é uma igreja. E assim, a palavra igreja é edifício quando você estuda. Agora, quando fala igreja, eclésia, aí está falando de cristãos. Está falando do ser humano em si. Então, a igreja somos nós. Então, a igreja ou templo, né, que é o que eu mencionei, é um prédio, uma comunidade, é diferente de eclésia. E eclésia, quando você estuda, você vai ver que é chamados para fora ou convocados para fora. Agora eu quero dar um exemplo aqui sobre Pedro, isso mesmo. Jesus ali, todos nós sabemos que Jesus chama ele, né? E diz, bem-aventurado Simão Barjonas, não foi sangue que revelou. Aí Jesus vai começar a fazer tipo um trocadilho em palavras. E ele diz assim, tu és Pedro. E quando ele fala tu és Pedro, ele está falando que aquele Simão, aquele Pedro ali, ele é uma pedra insignificante, tu és uma pedrinha, você não é nada. Tu és Pedro. E aí Jesus faz o trocadilho para ele. Sobre esta pedra, quando Jesus fala sobre esta pedra, Jesus está falando dele. Rocha, pedra firme, pedra gigante, pedra angular,
sabe? E ele fala assim, edificarei a minha igreja. Só que quando ele fala que vai edificar a igreja, ele está falando para o homem, não está falando para Pedro não, entenda-se bem. Não é Pedro que fundou a igreja que está na atualidade hoje não. Mas Jesus está tipificando o ser humano em Pedro, falando que ele vai edificar a igreja dele no ser humano, beleza? Então assim, quando Jesus ele fala disso, aí ele está falando da eclésia, né? A igreja de Cristo somos nós. Nós não vamos perder a salvação. Nossa, eu quero entrar até no âmago da discussão aqui, é que nós devemos entender, né, que é melhor viver em comunhão, ou possa ser que seja melhor viver em comunhão do que ficar sozinho, óbvio. Mas a comunhão não nos salva, tranquilo? Vamos entender isso. A comunhão não nos vai salvar. Eu ficar ali na igreja 24 horas não vai me salvar. É mais fácil, assim, um desigrejado que ajuda o próximo, que prega a palavra de Deus para o próximo, é mais fácil ele ser salvo do que você ser muito religioso. Esta é a palavra correta, né? Um versículo que é o ponto nevrálgico aqui para que possamos meditar só um pouco. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, que fala não deixando a congregação. Em primeiro lugar, vamos entender o que é congregação no dicionário. A palavra congregação é um grupo de pessoas em um propósito. Se é um grupo de pessoas em um propósito, concordo, dentro de um templo feito por mãos humanas, tijolo, bloco, sim, tem um propósito, adorar a Deus. Mas você vai ter que concordar comigo que dentro de uma empresa, numa reunião também, existe um grupo de pessoas num propósito. Às vezes alavancar a empresa, né? Um futebol, 11 jogadores, é um grupo, ali vira uma congregação, porque eles têm um propósito. Agora, tem uma Bíblia não, tem várias Bíblias, eu tenho várias Bíblias aqui, e muitas delas a tradução é o seguinte: não deixai de congregar como igreja. Então, quando você está dentro da congregação, seja ela dentro da igreja, dentro de um templo religioso, dentro do futebol, dentro da empresa, se você está ali numa reunião, você está lá, tem que estar lá como igreja, dentro da congregação, dentro do grupo de propósitos. Beleza? E outra coisa, a salvação, ela não está no templo. A salvação não está na placa da igreja. A salvação está em Cristo. A salvação não está em quatro paredes. Fato é que no início da igreja, nós vamos observar que os cristãos foram muito perseguidos, sim, de fato. E alguns eram encontrados em cavernas por causa da grande perseguição do início da igreja. Quando fala perseguição da igreja, perseguição dos cristãos. Então existiu a perseguição, então eles pegavam em caverna, nas casas. Então assim, eram pequenos grupos, entende? Então, quando se trata da palavra igreja, nós vamos encontrar, né, dois distintos, né? O prédio e a eclésia. Eu deixarei de ser salvo porque eu não vou na igreja, porque eu não vou no templo? Nossa, eu vou para o inferno então? Não, de forma alguma. E um dos versículos que nós podemos ancorar, vamos dizer assim, é Atos capítulo 7, verso 48, ao qual diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Beleza? Então, respondendo à pergunta, não vou à igreja, eu serei salvo? Eu sou um desigrejado, eu serei salvo? Sim, desde que você professa a sua fé em Cristo, faça as boas obras, pregue o evangelho, né? Então é isso, um breve vídeo aqui, que você possa ser abençoado, e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.